Estamos em Éfeso. Que sonho! Para mim é um sonho estar aqui. E você já deve ter visto aí nos vídeos aí. Nós vamos ter ainda um pouquinho mais de vídeo logo depois dessa mensagem que eu queria trazer para você. E é por isso que eu estou aqui, né? Quando nós estudamos a cidade de Éfeso, nós vemos que a cidade de Éfeso é a cidade mais importante da Ásia Menor, dessa região toda. Era a cidade onde havia mais comércio, era a cidade onde havia mais mercadorias, havia um porto muito importante que ligava tanto a Ásia, como ligava ali a Grécia, como ligava também o Ocidente. E essa área era uma rota muito importante. Eu entendo o porquê Paulo ele abriu essa igreja aqui, porque era um lugar extremamente estratégico. Só que o problema dessa cidade, que era uma cidade muito idólatra, era uma cidade cuja adoração focava em Artemis. E imagina como que era esse encontro, né? Havia aqui romanos, havia aqui gregos, asiáticos, todo trazendo consigo a sua bagagem, o seu Deus, entre aspas. Então eu acredito que era uma crise muito grande nessa área de adoração, só que a igreja ela foi instituída aqui neste lugar. Em Atos capítulo 19, versículo 10 fala: "E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitas maravilhas, de sorte que até os lençóis e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno fugiam." Já parou para pensar nesse avivamento, num panteão de deuses que havia aqui? Levanta Paulo, Paulo prega a palavra, Deus começa a operar milagres, essa igreja cresce fortemente e fala que todos os moradores da Ásia ouviam falar sobre o Evangelho. Por quê? Porque eles estavam, aqui era um caminho de rota, aqui era uma bifurcação para outras áreas. Interessante que no momento Paulo passa a direção dessa igreja ao seu discípulo amado, que era Timóteo, e depois, posteriormente, João cuidou desta igreja. E, consequentemente, juntamente com João, Maria também esteve aqui nesse lugar. E é interessante que a igreja de Éfeso se transformou numa igreja muito poderosa, muito forte. Ela só perdendo para 2 igrejas, a de Jerusalém e a Antioquia. E Jesus ele manda a carta ali em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1, falando das qualidades. Ela fala do trabalho. Essa palavra trabalho diz o seguinte, que eles eram incansáveis, da paciência, mas a paciência no sentido de persistir no propósito, persistir na missão. Ele fala da ortodoxia, que eles não toleravam os maus apóstolos ali naquele lugar. E os falsos apóstolos que chegavam aqui em Éfeso, eles eram colocados literalmente para correr. Era uma igreja extremamente instruída, extremamente sábia na palavra, e isso é algo que realmente fala em nosso coração. Quando nós vemos ali também João, um dos pastores dessa igreja, em 1ª Epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, fala ali: "Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo." Então Éfeso se transformou numa igreja, realmente também ou pela causa da quantidade de outros deuses, de culturas aqui, essa igreja foi vacinada com a palavra de Deus, com uma boa teologia, com um bom ensino da palavra. Mas Efésios também tinha algo também que não foi muito bom. Já no 1º século, como a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, ela perdeu aquilo que poderia ser o mais importante. Eu acredito que o seu conhecimento e a sua teologia subiu um pouquinho a cabeça. E eles perderam as 3 coisas principais para uma fé cristã. Ele perdeu a fé, eles perderam a esperança e o amor. Éfeso, ela tinha obras, mas não obras de fé. Éfeso, ela tinha trabalho, mas não trabalho em amor.
Éfeso tinha paciência, mas não paciência de suportar muitas vezes e ter longanimidade com as vidas que chegavam aqui nesse lugar. E eu vejo que pela sua busca pela ortodoxia, Efésios perdeu o seu amor, o coração da igreja perdeu, e a disciplina sobrepujou a paciência aos fracos na fé. E eu quero trazer aqui uma pequena palavra ali em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor nada vale a pena. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Porque quando nós vemos, parece que eles não entenderam, porque tudo ficou em ruína, não apenas a igreja, mas principalmente toda a cidade. E quando nós vemos a cultura aqui da Turquia, nós vemos que não é mais uma nação cristã, mas sim uma nação islâmica. Mas eu queria falar sobre algo que tem a ver comigo e contigo. Qual foi a orientação de Jesus para o retorno de Éfeso ao propósito de Deus? Coisas importantes para você guardar no seu coração. Lembra aonde caíste. Lembra aonde você saiu do propósito de Deus, saiu do amor do Senhor. Segundo, arrepende-te. Essa palavra foi usada praticamente para 7 igrejas. Mude a sua mentalidade. Você sabia que a sua mentalidade ela é moldável de acordo com as suas intenções. Então mude a sua mentalidade, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Eu fiquei parando para pensar ontem à noite o que Jesus estava querendo dizer como praticar as primeiras obras. Eu acredito que praticar as primeiras obras é cumprir a comissão de Jesus. Aquela igreja não foi chamada para ser teólogos, ela foi chamada para ganhar almas, fazer discípulos e batizar em nome de Jesus. Eu creio que Jesus estava querendo, igreja, volte a batizar, se preocupa com aquilo que é mais importante. O amor é muito mais importante do que simplesmente defender a sua fé. É importante defender a fé? É importante, mas o mais importante é levar a sua fé a outras pessoas. É interessante que Jesus lhe fala que se os Éfesos não cumprissem aquilo, aconteceria algumas coisas na vida deles. E eu queria trazer isso. A primeira coisa que aconteceria, que o candeeiro seria tirado da igreja. O que seria esse candeeiro, esse castiçal? Seria a luz do Evangelho, a presença do Espírito Santo. E a igreja sem a ação do Espírito Santo, ela não vai sentir o que Jesus sente a respeito das outras pessoas. Outra palavra que eu vejo, quando Jesus ele fala, se vocês não resolverem isso, vai acontecer alguma coisa, que da mesma medida que nós provamos, nós seremos provados. Eu entendo que hoje, como nenhum outro dia, nós temos que tomar cuidado com a nossa teologia, ter uma boa teologia, uma espiritualidade sadia, promover uma igreja espiritualmente sadia. Mas o mais importante é cumprir a vontade de Deus. E Jesus chamou você para fazer diferença. Jesus chamou você para levar o amor de Cristo a todas as pessoas. Jesus chamou você para que você possa ser cheio do Espírito Santo e, sendo cheio do Espírito Santo, possa fazer as obras que Jesus fez. Paulo esteve aqui, curas aconteceram, salvação aconteceu, houve milagres aqui neste lugar. E Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Não importa onde Ele te colocou, não importa onde você está, o que importa é o que Ele pode fazer sobre a tua vida. Guarda essa palavra no seu coração, viva plenamente os propósitos de Deus, deixa o Espírito Santo te usar e deixa a chama de Deus arder no seu coração. Que Deus te abençoe grandiosamente.